Olá, eu sou a professora Clévia França, sou economista e professora de economia do curso de Ciências Contábeis. Bem, eu quero trazer aqui um assunto que está permeando o nosso cotidiano, que é o preço dos alimentos básicos frente aos impactos provocados pela pandemia do Covid-19. Nós estudamos na nossa disciplina o preço de equilíbrio, que é onde oferta e demanda se encontram. E este preço, que é também chamado de preço de mercado, ele vai resultar nos preços formados pelas empresas prestadoras de serviços, pelo comércio e a própria indústria. Mas agora nós sabemos que esse preço ele tem sido impactado por diversos determinantes. E o que nós podemos perceber é que a pandemia do coronavírus, ele se espalha por toda a cadeia de suprimento, ou seja, ele promove um impacto na cadeia de suprimentos globais, no que nós estamos dizendo aqui respeito aos produtos de necessidades básicas. Então, muitos preços eles estão subindo, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Então, eu quero trazer aqui em rápidas palavras alguns exemplos disso para vocês. Por exemplo, o arroz e o trigo, que representa cerca de 30% das calorias consumidas no mundo, eles sobem, né? Então eles sobem tanto no mercado à vista como no mercado futuro. E os países que precisam importar, eles vão sofrer, né? Os países que precisam desse produto por meio da importação, eles sofrem nesse sentido com preços elevados. Por exemplo, na Nigéria, o arroz no varejo subiu 30% no final de março. Ou seja, se for analisar lá na Nigéria, nos últimos anos foi um preço, uma elevação recorde, né? Então, existe toda uma preocupação com relação aos próprios gargalos logísticos, as pessoas que por medo de faltarem esse produto nos mercados compram mais. E quanto mais as pessoas compram, a própria lei da oferta já diz que elas forçam os preços a subirem. Então existe uma preocupação muito grande com essa cadeia de suprimento, né? E é claro que vários são os fatores, como por exemplo, a paralisação das empresas, né, do comércio, da indústria, como nós estamos acompanhando em várias partes do mundo, o próprio processo do desemprego, que levam as pessoas a terem menos renda ou renda nenhuma, e por isso elas deixam de comprar ou elas precisam se sujeitar a comprar por preços maiores. Então, quando nós falamos em grãos especificamente, a oferta global ela está longe de ser escassa, mas as pessoas se preocupam que isso tudo vai acabar. Mas o que preocupa não é a escassez desses grãos, mas é a capacidade do governo de garantir o abastecimento ao chamado preço justo. E tudo isso porque nós estamos acompanhando uma série de problemas com o transporte, né? Então existe aí um acúmulo de produtos dos próprios consumidores devido ao problema da quarentena. Um exemplo que eu posso trazer a vocês é da Rússia e do Cazaquistão e até do Vietnã, que eles estão fazendo um restringimento, ou seja, eles estão restringindo as exportações para garantir o consumo interno. Então, quer dizer, aquilo que, né, é importado, é exportado de lá para outros lugares, eles estão restringindo para atender primeiro o consumo interno. Na Tailândia, que é o segundo maior exportador de arroz do mundo, eles estão com o maior preço dos últimos anos. Então, quer dizer, eles estão com um preço super elevado, provocado por essa série de fatores que nós estamos acompanhando. Nos Estados Unidos, né, uma grande potência mundial, alguns alimentos também tiveram altas de preços grandiosas. Um exemplo são os ovos. Os ovos atingiram recorde de preço. E, né, os pedidos no supermercado aumentaram 6 a 7 vezes mais.
A carne bovina também nos Estados Unidos, eles tiveram uma grande elevação. E nós sabemos que lá nos Estados Unidos também estão com problema de contingenciamento, os mercados estão fechados, o comércio, desemprego. Então, essa elevação de preço, ela é muito preocupante ao redor do mundo. E no Brasil? No Brasil, nós temos o Procon, que está notificando muitos fornecedores ao longo do país. Por quê? Porque existem alimentos no Brasil que tiveram uma elevação de preços em até 75%, como foi o caso de algumas regiões nos produtos, o feijão, o arroz, o leite, produtos de primeira necessidade. Então a dica, né, é que mesmo em meio a toda essa crise, é possível hoje você ter aí, né, um controle na vida financeira, familiar, pessoal, que irão gerar impactos positivos lá no futuro, né? Então agora é o momento de pensar nisso, mas os impactos que você vai sentir e vai verificar é lá no futuro. E como nós estamos falando aqui de alimentos básicos, o que eu posso dizer a você? Não há necessidade de estocar excessivamente comida. Então a dica é: compre o que é necessário para você e sua família. Além de você estar pensando no próximo, você ainda irá economizar. Fique de olho nos preços. Obrigada!